O sudário de Turim. Em 1988, a datação por carbono revelou que ele era uma falsificação. Mas agora, no fim da vida, um cientista alega que descobriu novos indícios de que o sudário pode ser autêntico. Acredito que posso chegar bem perto de provar que ele foi usado para enterrar o Jesus histórico. O Santo Sudário. Turim, Itália. Em 8 de outubro de 1978, na cidade italiana de Turim, houve um evento sem precedentes. O sudário de Turim, o objeto mais misterioso do mundo ocidental, seria finalmente examinado por cientistas. Durante 120 horas, o PPST, Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, faria milhares de testes no pedaço sagrado de linho de 4 metros e 26 centímetros de comprimento, que muitos acreditam ter sido a mortalha de Jesus Cristo. Abrimos a caixa de Pandora e criamos toda uma série de novas perguntas. Muitos temiam que as suas descobertas pudessem abalar as estruturas do cristianismo. É como um drama de tribunal, diremos, isto é real e este é Jesus. Ou, não, é uma fraude, vocês foram enganados e, consequentemente, a religião e a fé são uma piada. Um dos principais membros da equipe do PPST era Ray Rogers, químico altamente respeitado do Laboratório Nacional de Los Alamos. Rogers era partidário da ciência, não da religião. No entanto, ele ficou absolutamente fascinado pelo sudário. Para ele, era um grande mistério, esperando para ser revelado. Eu não acredito em milagres que desafiam as leis da natureza. A jornada científica que levou Rogers e dezenas de outros cientistas ao sudário de Turim começou com o fotógrafo amador Secondo Pia, que em 1898 bateu a primeira foto do sudário. E a imagem revelou algo que ninguém havia visto antes. Quando Secondo Pia bateu aquela foto, quase deixou cair a chapa. Ele ficou assustado e disse, meu Deus, eu estava olhando para o rosto do Senhor. A imagem no sudário estava muito desbotada, mas o negativo fotográfico de Secondo mostrava um rosto em contraste intenso. Foi o primeiro indício real de que o sudário continha mais do que se podia ver a olho nu, e isso causou uma enorme comoção. Ele foi imediatamente acusado de fraude, de enganar, mentir e manipular o objeto. É falso. E foi somente em 1931, quando Giuseppe Henriet pôde fotografar o sudário pela segunda vez, que os cientistas de repente pensaram, mas espere um pouco, talvez valha a pena examinar isso mais de perto. Mas os cientistas não tiveram a oportunidade de examinar melhor o sudário. Mais 40 anos se passariam antes que houvesse um novo avanço, graças ao então moderníssimo analisador de imagens chamado VP8. Pronto. Peter Schumacher era engenheiro de campo da equipe que criou o VP8, originalmente desenhado para analisar imagens de aparelhos médicos e satélites. Ninguém na nossa empresa havia sequer ouvido falar do sudário de Turim, quanto mais visto fotos ou se interessado pela análise das imagens do sudário de Turim. O analisador VP8 assinala as áreas claras e escuras de uma imagem numa grade tridimensional. Em meados dos anos 70, Eric Jumper e Joe Jackson, cientistas da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, souberam da nova tecnologia e pediram a Schumacher para usá-la no exame de uma fotografia do sudário. Pedimos a Schumacher que recriasse o teste para que pudéssemos ver exatamente o que foi que empolgou os cientistas 30 anos atrás. Colocamos 3 imagens no analisador. Um autorretrato do grande mestre Leonardo da Vinci, uma fotografia de um membro da nossa equipe e uma foto do sudário de 1931. Primeiro, Schumacher examinou o autorretrato em carvão de Leonardo da Vinci para mostrar a reação do analisador a um desenho ou pintura, que, segundo alguns, seria exatamente o que está no sudário.
Se fosse pintado, ficaria parecido com o desenho do Da Vinci, cujo resultado é praticamente a aparência de ruído. É um contraste bastante suave. Em seguida, queríamos ver como ficaria uma fotografia normal no VP8. Testamos a foto de um membro da nossa equipe. Na realidade, as faces do Jim não são assim tão achatadas. As sobrancelhas dele não são sucadas na testa e o nariz não está borrado no rosto todo. É assim que ficam as fotografias colocadas no VP8. Ele não revela a altura ou profundidade reais, coisas que compõem uma verdadeira imagem tridimensional. Mas quando uma imagem do sudário é colocada sob o analisador, algo extraordinário acontece. De repente, vemos contraste que tem realmente relação com altura e profundidade, uma distância verdadeira. O nariz é mais proeminente. As faces são arredondadas. O cabelo tem forma e acompanha a cabeça. A imagem toda tem dimensões. Os resultados obtidos por Schumacher aprofundam o mistério que começou com o Secondopia. Como essa imagem se formou no sudário? O sudário é uma imagem muito singular. Ela é uma peça única em todo o mundo. Não existe nada parecido. Um relevo tridimensional, frente e costas de um ser humano inteiro. É a única que existe. Não há outra, em lugar nenhum, de forma alguma. Eu não sei como ela foi feita e nunca ouvi falar de alguém que saiba. Existe apenas o sudário de Turim. De posse desses resultados, Jumper e Jackson formaram o PPST em 1977 e deram início ao delicado processo para ter acesso ao sudário. O VP8 foi o catalisador que provocou a formação da equipe do PPST. Eles disseram que deveríamos tentar descobrir como essa imagem se formou. O maior problema sempre foi o acesso ao tecido em si. Na primavera de 1978, apesar da resistência de muitos no Vaticano, a Igreja Católica concordou. A Igreja adotou uma visão relativamente esclarecida a respeito do sudário. Ela tem muita gente que acredita que esse é de fato o pano da mortalha de Cristo. E esses não querem ninguém se intrometendo com o sudário. O outro lado da moeda é que, impedindo os cientistas de examinarem, nunca se saberá qual é a verdade. Finalmente, quando conseguimos a permissão para examinar o pano, a ciência, pela primeira vez, realmente na história, pôde aplicar o verdadeiro método científico sem se limitar às fotografias. Para ter acesso, o PPST não poderia propor nenhum teste ou exame que marcasse ou extraísse fragmentos do sudário. Os testes deveriam ser não destrutivos. Boa parte da população não desejava que ficássemos mexendo à toa no objeto sagrado. A equipe do PPST teve apenas 5 dias para examinar o sudário e trabalhou incansavelmente para descobrir como a impressionante imagem se fixara no tecido. Barry Schwartz foi um dos poucos repórteres fotográficos que puderam registrar o evento. Foram feitas espectroanálises. Sam Pellicore usou um espectrofotômetro. Foi realizado um mosaico de fotografias. O sudário foi fotografado com fluorescência ultravioleta. Foram tiradas radiografias com fluorescência e imagens com reflectância. Os testes feitos por Ray Rogers revelaram que no corpo principal do sudário não havia nenhum traço de pigmento, tintura ou agente aglutinante próprio das tintas. Isso significava que o sudário não fora pintado nem desenhado. Mas a revelação mais fascinante de todas foi a história revelada pelas manchas de sangue no tecido. Quando alguém é torturado, como segundo a Bíblia aconteceu a Jesus durante a crucificação, as paredes dos glóbulos vermelhos se rompem, liberando hemoglobina pelo corpo. A hemoglobina é rapidamente decomposta, gerando altas taxas de bilirrubina e os ferimentos começam a coagular. A análise do PPST mostrou que as manchas do sudário correspondiam às secreções de sangue coagulado com taxas extraordinariamente altas de bilirrubina, totalmente condizentes com o trauma da crucificação. E havia ainda a prova da fotografia com fluorescência ultravioleta que revelou outra pista incrível, invisível a olho nu.
Foi possível ver com clareza as manchas de soro ao redor das manchas de sangue que estavam invisíveis até que nossa equipe fotografou o sudário com luz ultravioleta fluorescente aproximadamente 2000 anos depois que esse homem foi assassinado. O soro é o componente líquido do sangue. Ele é composto principalmente de água e suas manchas eram invisíveis no sudário até que ficassem fluorescentes sob a luz ultravioleta. Nenhum artista medieval poderia ter previsto a invenção da fotografia com fluorescência ultravioleta e pensado, bom, eu vou esconder as manchas de soro e daqui a 700 anos eles irão encontrar. Me poupe. O PPST tentou determinar como a imagem no tecido foi criada. Conseguiu encontrar uma resposta. Temos uma imagem sobre a qual a ciência moderna, com todas as suas técnicas e tecnologia, e pelos padrões de 78 tínhamos o que havia de melhor, não conseguiu responder uma pergunta simples: como essa imagem foi parar nesse pano? Como essa imagem foi parar nesse pano? Ray Rogers e a PPST concluíram seu trabalho no sudário de Turim com mais perguntas que respostas. Por que, se não era uma pintura, como a imagem se formou no tecido? E se o sangue era verdadeiro, de quem era? Como e quando aquele homem morreu? Segundo o Evangelho, 2000 anos atrás, o Império Romano crucificou Jesus de Nazaré. Seu corpo massacrado foi envolvido numa mortalha simples. Durante séculos, muitos acreditaram que este pedaço de linho de 4 metros de comprimento fosse essa mortalha, apesar das poucas evidências que sustentassem isso. Nem mesmo sua origem é conhecida. A história do sudário é tão misteriosa quanto a própria imagem. O primeiro registro do sudário, o primeiro lugar onde ele foi exibido, foi aqui, no pequeno vilarejo francês de Lirey, passados quase 1300 anos da era cristã. Em 1532, ele foi quase destruído por um incêndio na igreja. Ficou muito manchado pela água. Várias partes ficaram desgastadas pelo toque de mãos humanas sempre que ele era exposto aos fiéis. Freiras da Ordem das Irmãs Clarissas costuraram um forro no sudário no intuito de preservá-lo. Finalmente, em 1578, o sudário foi levado ao seu abrigo final em Turim, na Itália. Nos 4 séculos seguintes, a Igreja Católica periodicamente expôs o sudário aos fiéis que acreditavam estar olhando o rosto do seu Salvador. Mas, para a ciência moderna, sua autenticidade nunca foi uma questão de fé. O que importava eram os fatos. O PPST, primeira equipe de cientistas a atacar o problema, provou que o sudário não era uma pintura ou um relevo tingido. Mas apesar de todo o seu conhecimento, eles não conseguiram explicar como a desconcertante imagem foi criada. Ainda assim, vários membros do PPST perceberam que a imagem era extraordinariamente consistente com uma crucificação. As manchas de sangue, as marcas do flagelo, parecem todas indicar o corpo de um homem crucificado. Mas isso pode ser provado cientificamente? A crucificação era uma morte horrível, prolongada e dolorosa, reservada para os criminosos e para a escória da sociedade romana. Não se era pregado lá em cima para morrer, pregavam a pessoa para ser crucificada, torturada. A intenção não era de que ele morresse imediatamente. Inclusive há indícios de que eles ficaram surpresos porque Jesus morreu tão depressa. O patologista forense Dr. Frederick Zugby já investigou muitos locais de crimes horríveis durante sua carreira como legista-chefe do condado de Rockland, em Nova York. Minha especialidade era o mecanismo, o modo e causa da morte e o tipo de sofrimento do indivíduo. A fascinação do Dr. Zugby pela patologia da crucificação começou em 1948, quando ele ainda cursava a faculdade. Ele decidiu montar seus próprios experimentos para investigar uma questão fundamental. Se o sudário fosse encontrado no local de um crime, os indícios forenses confirmariam a crucificação como causa da morte? Vamos lá. Quando Zugby começou sua pesquisa, o conhecimento forense sobre a crucificação era praticamente inexistente. Pronto, e agora? O Dr. Zugby fez uma cruz para determinar como a crucificação causa a morte.
Esta experiência ajudaria a analisar as evidências forenses do sudário. O único pressuposto disponível na época era de que a vítima sufocava sob o peso do próprio corpo, mas a experiência de Zugby sugeria outra coisa. A causa da morte foi devido ao choque que causa insuficiência cardíaca. O mais interessante para Zugby eram os pregos nas mãos. O sudário mostra poças de sangue próximas aos pulsos do homem crucificado. Mas mãos humanas pregadas numa cruz conseguiriam sustentar o peso do corpo crucificado? O Dr. Zugby projetou luvas e medidores especiais para testar sua teoria. Os cálculos que fizemos mostram que as palmas das mãos definitivamente sustentariam. O Dr. Zugby fez outra descoberta surpreendente. A prática romana de pregar na palma da mão da vítima teria rompido o nervo médio na mão. E isso teria o efeito de virar os polegares da vítima para dentro. Um exame cuidadoso do sudário mostra que os polegares da vítima estavam voltados para dentro. Eles estão ocultos sob as palmas, como seria de se esperar se o nervo médio fosse rompido. É exatamente isso. O polegar foi puxado para dentro e no sudário de Turim ele parece que está faltando. O rompimento do nervo médio estava longe de ser a única pista que a investigação do Dr. Zugby encontrou no sudário. Vemos que a face não é simétrica, revelando evidências de espancamento. Analisei os ângulos do sangue na região da cabeça, onde foi colocada a coroa de espinhos. Os fluxos de sangue acompanham os pontos de contração dos músculos e têm aparência espiralada. O sangue escorreu também nas costas das mãos, acompanhando a lateral do corpo e se acumulando numa poça. Eu já vi isso em muitos casos de ferimentos nas mãos, trabalhando como legista. A partir dessa riqueza de informações, o Dr. Zugby chegou a uma conclusão assombrosa sobre a imagem no sudário. Do ponto de vista da patologia forense, ela é totalmente consistente com a de um indivíduo crucificado. Não tenho qualquer dúvida. Mas, mesmo que o Dr. Zugby esteja certo, seu trabalho não pode responder à pergunta fundamental que pode ligar o sudário a Jesus de Nazaré. Qual a sua idade? A questão só poderia ser solucionada se o Papa permitisse aos cientistas que cortassem um pedaço do sudário para submetê-lo à datação por carbono 14. Havia uma verdadeira tensão, uma verdadeira controvérsia quanto a submeter o sudário a esses testes científicos. Fazer o teste do carbono 14 significaria destruir parte do sudário, e essa seria uma decisão extremamente difícil para a Igreja. Os resultados fariam as pessoas repensarem tudo o que elas sabiam sobre o sudário de Turim. Em Discovery, tudo... Turim, Itália. Em 1978, uma equipe internacional de cientistas que chamava a si própria Projeto de Pesquisa do Sudário de Turim, ou PPST, provou que a imagem no sudário não era um desenho nem pintura. Esse resultado convenceu muitos fiéis de que eles estavam de fato olhando para o rosto de Cristo. Mas, se o sudário foi a mortalha de Jesus, o linho teria que ter 2000 anos. A única maneira de provar isso seria cortando um pedaço do sudário para fazer o teste de datação por carbono 14, um processo que poderia identificar a idade do tecido com uma margem de erro de 30 anos. Em 1988, cientistas procuraram obter acesso ao sudário pela segunda vez, mas, sem que eles soubessem, o Papa João Paulo II já havia consultado seus próprios assessores científicos e tomado uma decisão. Eu estava em Roma na época e havia uma verdadeira tensão, uma verdadeira controvérsia quanto a submeter o sudário a esses testes científicos. Porque se fosse mesmo a mortalha de Jesus, não seria uma indignidade com a única ligação material existente com o Salvador? E outros diziam, bem, se há uma falsificação, nós temos que saber, mas João Paulo II e o Vaticano, num gesto louvável, disseram, não, vamos examinar isto a fundo, literalmente. O primeiro passo em qualquer processo de datação por carbono é queimar por combustão o material que está sendo testado. O pedaço do sudário que seria cortado teria de ser destruído.
Como essa seria uma atitude bastante controversa, a amostra foi colhida de uma área que já estava bastante danificada. Foi uma escolha convincente. Era uma área do tecido pela qual ninguém iria reclamar. Ninguém criaria caso porque eles não estavam retirando fios das áreas mais preservadas do tecido. O pedaço retirado do canto estragado foi dividido em 4 amostras separadas. Um pedaço do sudário foi enviado à Universidade de Oxford, outro para um instituto tecnológico da Suíça, em Zurique, e 2 pedaços menores foram para a Universidade do Arizona, aos cuidados do Dr. Tim Zhou, membro da equipe original de datação por carbono. Todas as pessoas, todas as plantas e animais da face da Terra contêm aproximadamente a mesma quantidade de carbono 14 enquanto estão vivos. Quando morremos, o carbono 14 do corpo se decompõe a uma taxa conhecida. Medindo o carbono 14 da amostra e comparando com um padrão, podemos calcular a idade com base na relação entre a amostra e o padrão. Primeiro, a amostra do sudário foi limpa de todas as impurezas. Em seguida, ela foi literalmente queimada. Começamos com uma amostra de linho sendo queimada e levando o carbono da amostra ao estado gasoso. O CO2 é em seguida solidificado e transformado em grafite ou carbono puro. Cada amostra de grafite passa por um espectrômetro de massa com acelerador que conta cada átomo individual de carbono 14. Esse detector consegue contar um átomo por vez. Nas amostras modernas, contamos acima de 100 átomos por segundo. Numa amostra antiga que teria em torno de 50 mil anos, contamos 5 ou 10 átomos em 2 minutos. A partir do número obtido, os cientistas conseguem precisar uma data. Para o teste do sudário de Turim, cada laboratório trabalhou secreta e independentemente do outro, mas todos chegaram a datas próximas. Queríamos ter certeza e repetimos a medição mais vezes que o normal. Mas após 5 minutos já sabíamos que ele não tinha 2000 anos. O sudário de Turim revelou-se uma peça medieval do século XIV. E é o que mostra a datação por carbono 14. O sudário foi datado entre 1260 e 1390. A datação por carbono 14 foi uma revelação surpreendente que chegou às manchetes do mundo todo. O fato científico era de que o sudário de Turim não poderia ser a mortalha de Jesus de Nazaré. Ray Rogers, membro do PPST, sempre se manteve imparcial quanto à autenticidade do sudário. Mas ele era um cientista e, do seu ponto de vista, esta era uma prova final e conclusiva de que o sudário era uma falsificação. Apesar dessa evidência, muitos fiéis continuaram acreditando que o sudário de Turim era autêntico. Mas sua crença foi descartada pela maior parte da comunidade científica, principalmente por cientistas como Ray Rogers. Eu lia coisas que os fanáticos diziam explicando por que a data estava errada. Fiquei irritado e até mesmo zangado. Não acredito em alguém que diz: acho que estou vendo flores no sudário ou acho que estou vendo barquinhos navegando. Nisso eu não tenho fé. Ray Rogers tinha sim fé absoluta nas conclusões baseadas em provas científicas, mas esse pragmático homem da ciência estava prestes a ter a maior surpresa de sua vida profissional. A datação por carbono do sudário de Turim em 1988 concluiu que ele não era a mortalha de 2000 anos que envolveu o corpo de Jesus de Nazaré, mas uma falsificação feita somente no século XIV. Ray Rogers e a equipe do PPST haviam excluído a possibilidade de que o sudário fosse uma pintura ou um relevo tingido, mas a origem da imagem continuava sendo um mistério. E essa centelha de dúvida era suficiente para manter viva a fé de muitos. Há pessoas que ficaram tão envolvidas emocionalmente no assunto que não aceitam qualquer resultado científico. A sua fé não será abalada por meia dúzia de intelectuais da ciência. Columbus, Ohio. Sue Benford e seu marido Joe Marino estão entre os que acreditam que o sudário é autêntico. Nunca ouvi falar do sudário antes de 1997.
Eu estava zapeando pelos canais de TV quando vi a imagem. E senti alguma coisa, uma certeza de que aquele era o rosto de Jesus. Benford diz que essa visão foi a inspiração para que eles encontrassem provas de que a datação por carbono estava errada. Ambos reconhecem que não são cientistas e que não têm formação ou credenciais científicas. Sue administra uma pequena organização sem fins lucrativos que defende um tratamento humanitário para os animais usados em pesquisas científicas. Joe trabalha na biblioteca da Universidade Estadual de Ohio e, no entanto, eles podem ter descoberto uma pista que irá finalmente solucionar o mistério. Veja aqui. Em nenhum outro lugar aparece este verde definitivo, intencional. Trabalhando em casa, com fotos tiradas pelo PPST em 1978, Sue percebeu algo estranho sobre o local de onde foram retiradas as amostras para a datação por carbono. O padrão da trama em zigue-zague, que é consistente em todo o corpo principal do sudário, parece desalinhado fora do eixo. Nossa teoria é de que existe uma mistura de tecido do século XVI e de tecido do século I. Os dados que estamos encontrando no tecido combinam com essa teoria. Sue e Joe argumentam que a datação por carbono está errada, porque o pedaço de onde as amostras foram retiradas está contaminado com fibras de uma data mais recente. Segundo esta teoria, algodão do século XVI teria sido tecido de forma invisível entre as fibras de linho do sudário. Um fixador foi aplicado na área remendada e o reparo foi tingido com habilidade para ficar invisível a olho nu. É uma arte que, segundo eles, chama-se retecelagem francesa. Este tipo de retecelagem francesa é mais do que costurar dois materiais juntos. Porque aí você teria tudo de um e tudo do outro. É mais assim. As pontas são desfiadas no tecido principal e são desfiadas no remendo. Eles são entrançados. Os fios são ligados e entremeados e ficam entretecidos de tal forma que você tem tanto o velho como o novo dos dois lados da peça. Eu ouvi tudo aquilo com ceticismo, mas eles haviam usado fotografias que estavam disponíveis das amostras, tiradas para datação por carbono. E elas foram submetidas a vários especialistas em tecelagem que não sabiam que estavam olhando para uma foto do sudário. E todos esses especialistas, independentemente uns dos outros, disseram, sabe, isso aqui parece retecido. As amostras colhidas para a datação por carbono foram retiradas de um canto do sudário, próximo a uma costura. Era uma área de onde alguém parecia haver cortado um pedaço, talvez para vender como relíquia. Portanto, teria de ser reparada. E quando as amostras para o carbono 14 foram tiradas, deve ter ocorrido a mistura dos dois lados. E a menos que você examinasse individualmente cada fio, não conseguiria determinar século I ou século XVI. O resultado seria, sabe o quê? Algo entre 1200 e 1400. Sue procurou anomalias estatísticas nos resultados de datação por carbono que confirmassem a mistura de fios novos e velhos. O que ela descobriu foi um padrão incrível que não poderia ser explicado como coincidência. Analisando os dados que não foram divulgados, a Universidade do Arizona constatou a data mais antiga como sendo 1238 e a mais recente 1430. E a gente pensa, por que essa diferença de 200 anos no laboratório deles? Talvez porque eles tenham um material dos dois lados. Não sabemos com certeza e eles não confirmaram, mas é interessante. Oxford tem a segunda data mais antiga, e o pedaço analisado ficava mais próximo da área com mais material do século I. Zurique ficou no meio, e adivinha o quê? Ficaram com o pedaço do meio e as datas do meio. Em 2000, Sue e Joe apresentaram um ensaio em Orvieto, na Itália, detalhando a sua teoria de que algodão medieval teria sido usado no canto danificado do sudário. Como era de se esperar, ela foi imediatamente descartada pela comunidade científica. Um cientista em particular ficou indignado. Uma das coisas que incomodava Ray era o fato de que eles não eram cientistas. E, portanto, não levou os dois muito a sério. Eu acho que na época ele pensou que nós éramos fanáticos. E provavelmente várias vezes depois. Eu já havia desistido do sudário
E foi mais ou menos nessa época que os fanáticos começaram a propor maneiras infindáveis de desacreditar a datação. Aquela foi a gota d'água. Eu recebi uma ligação do Ray. Ele disse, mas o que é isso? É baboseira. Em 5 minutos posso provar que estão errados. Respondi, bom, Ray, fique à vontade. Ray Rogers ficou surpreso com o que descobriu no seu laboratório. Na sua opinião, Sue Benford e Joe Marino estavam certos. Em 1988, a ciência declarou que o sudário de Turim não poderia ser Jesus Cristo, pois teria apenas 700 anos. Sue Benford e Joe Marino apresentaram o primeiro desafio de verdade aos resultados da datação por carbono. Eles acreditavam que haviam provado o erro da datação porque o pedaço de onde foram retiradas as amostras havia sido contaminado com fibras de algodão do século XVI. Para o químico Ray Rogers, membro original do PPST, a teoria de Sue e Joe era fantástica e implausível. Ele não acreditou e disse, isso é bobagem, não pode ser verdade. Foi ele quem disparou a artilharia pesada do PPST. Era o tipo de pessoa que, se não gostasse do que você estava dizendo, descarregava a arma antes que você conseguisse respirar. Ele era um cara que não tolerava, principalmente quem fazia pseudociência. Parece improvável, parece extremamente conveniente. E nem eu mesma acreditei quando descobri. Rogers estava numa posição privilegiada para confirmar ou descartar a teoria. Ray estava com as amostras de 1978 retiradas com fita adesiva da superfície do sudário, mas não eram fibras grandes, eram fibrilas coletadas da superfície. Ele tinha também algumas amostras retiradas do sudário pelo professor Reis, que retirou um pedaço de um canto contíguo à área coletada para a datação por carbono. O que poucos sabiam é que Ray Rogers estava numa corrida contra o tempo. Ele estava perdendo uma longa batalha contra o câncer. Seu velho amigo Barry Schwartz gravou esta entrevista para garantir que o Ray pudesse contar com suas próprias palavras o que ele fez em seguida. Eu li o ensaio e pensei, eu tenho as amostras que podem acabar com essa teoria. Peguei as amostras de raiz e as amostras do sudário e voltei ao trabalho. Horas depois ele ligou e disse, rapaz, olha, eu não acredito nisso. Eles tinham razão. Tem algodão mesmo. E falou, não tem algodão no restante do sudário, mas aqui tem algodão entretecido. Eles devem estar certos. Ninguém ficou mais chocado que o próprio Rogers. Sua observação inicial parecia confirmar a hipótese de Sue e Joe. Mas ele sabia que para ter certeza absoluta, teria que examinar os fios que passaram pela datação por carbono. Até que eu obtivesse uma amostra do verdadeiro tecido examinado na datação, uma amostra documentada, não poderia provar nada. O processo de datação por carbono destrói a amostra como parte do procedimento do teste. Mas todos os laboratórios que fizeram o exame em 88 haviam mantido uma pequena amostra de reserva. Na amostra autêntica usada na datação que eu recebi, os fios foram retirados do meio dela e, portanto, não havia dúvida. E quando examinei as amostras da área da datação, foi muito fácil encontrar o algodão. Rogers estava agora convencido de que Sue e Joe tinham razão. Inclusive, ele encontrou outros indícios que eles deixaram passar, provando que o sudário havia sido remendado com fibras de algodão, exatamente no local onde foram coletadas as amostras para a datação. Se você olhar uma área onde o segmento de fio do sudário original foi entrelaçado na parte nova e retecida, o entrelaçamento mostra claramente o fio novo que foi colocado e tingido para igualar. A única coisa tingida ou manchada no sudário é a área da datação. Portanto, a minha hipótese no momento é que isso foi feito de propósito para enganar os olhos. Rogers também voltou aos experimentos do PPST de 1978 para verificar se os laboratórios poderiam ter deixado passar algum detalhe. Quando analisamos novamente as fotos ultravioleta,
havia uma área muito mais escura, sem tanta fluorescência, e que é exatamente a área em torno da amostra de raios e de onde foram retiradas as amostras para datação. Se eles tivessem olhado as fotografias e estudado as informações que tínhamos em 1978, teriam visto que aquele era o pior lugar para se colher uma amostra. Se alguém tivesse prestado atenção nas minhas fotos de 78 e em outros dados que reunimos, com certeza teria escolhido uma outra área. Minha conclusão é que aquela área foi remendada, e isso foi feito por alguém com grande habilidade e com materiais diferentes do originalmente usado no sudário. Em 2005, apenas 5 semanas antes de perder a luta contra o câncer, Rogers publicou o último trabalho de sua brilhante carreira. Ele não questionou o método científico dos laboratórios que fizeram a datação. Inclusive, acreditava que eles foram precisos, mas apenas com a parte danificada do sudário. Em sua opinião, os resultados nada revelavam sobre a verdadeira idade do corpo principal da peça. No entanto, para sua grande frustração, ele descobriu também que uma nova datação por carbono poderia agora ser impossível. Em 1988, um teste de datação por carbono concluiu que o sudário de Turim tinha apenas 700 anos. Ele foi descartado como uma falsificação. Mas e se essa conclusão estivesse errada? E se, como Sue Benford e Joe Marino argumentam, a datação houvesse sido contaminada pela presença de fibras da época medieval? Se eles estiverem certos, então o sudário de Turim pode ser exatamente o que acreditam os fiéis. Não acredito em milagres. Não mesmo. No fim da vida, Ray Rogers foi levado de volta ao laboratório pela teoria de Sue Benford e Joe Marino. Para sua surpresa, ele acabou concordando com os dois. Estou chegando à conclusão de que existe uma boa chance de que seja o pano usado como mortalha para o Jesus histórico. Ele escreveu um ensaio que foi aceito para publicação na Thermochemica Acta em janeiro de 2005. E até aquele momento, esse ensaio era o único documento científico revisado por especialistas que desafiava a datação por carbono de uma forma aceitável. Rogers seria talvez a única pessoa que poderia confirmar aquela teoria, já que tinha acesso a fibras tanto do corpo principal do sudário quanto da área usada na datação. Ele também sabia, a partir de suas próprias experiências em 1978, que o sudário não continha pigmentos ou tinturas. E, no entanto, analisando os fios do canto de onde foram retiradas as amostras para a datação, foi exatamente isso que ele encontrou: tintas, gomas, resinas, sinais de que aquela área havia sido remendada séculos atrás. Fotos feitas com um microscópio mostram isso claramente. As fibras de algodão da amostra usada na datação têm um revestimento pesado de goma adesiva da tintura. E algumas das fibras de linho não têm nada disso. Elas continuam lisas e não têm nada grudado. Este é o ponto crucial. O linho é muito difícil de tingir e ele envelhece com o tempo, fica mais escuro. Para combinar uma área retecida com a cor original, você teria que usar algodão e tingir esse algodão. Ray encontrou ceras naquelas amostras, o que para ele indicava que os fios seriam do chamado processo de retecelagem invisível. Mas Rogers sabia que suas descobertas teriam de ser testadas com equipamentos muito mais avançados do que os que tinha no seu laboratório em casa. Recebi uma incumbência de um homem à beira da morte. E eu quis terminar o que ele esperava. Bob Villarreal foi colega de Rogers no Laboratório Nacional de Los Alamos. Antes de morrer, Rogers pediu ao amigo que confirmasse de forma independente suas descobertas. Para ele foi uma corrida contra o tempo, porque sabia que estava morrendo. Ele queria saber se aquele canto do sudário tinha a mesma composição, fosse fibra de linho ou de algodão. Se fosse de algodão, não seria igual ao restante do sudário. Mas antes que qualquer teste pudesse ser realizado, Ray perdeu sua longa batalha contra o câncer em 8 de março de 2005 aos 78 anos. Após a morte de Rogers, Villarreal decidiu que confirmaria as descobertas do amigo.
Ele enviou as fibras que Ray havia lhe dado a um colega no laboratório de Los Alamos. Logo de cara, algo extraordinário aconteceu. Ele me ligou dizendo: o fio que eu ia analisar se partiu em 2 pedaços. Será que Deus vai ficar zangado? Ele verificou que o fio eram 2 fibras entrelaçadas, exatamente como Sue e Joe haviam previsto. Mas o mais importante era o que mantinha as 2 unidas: uma goma usada há séculos para fixar as tinturas. Essa descoberta foi uma revelação, a confirmação independente de que aquele pedaço do sudário havia sido tingido. Como Ray Rogers havia verificado muito antes que não havia tinturas no corpo principal do sudário, ficou evidente que as amostras usadas na datação haviam sido retiradas de uma área anômala. O canto danificado era diferente do restante. Eles vieram e zip, tiraram sem ninguém ver o pior pedaço possível. As pessoas que certificaram a amostra até hoje estão tentando convencer as pessoas de que todo mundo está errado menos eles e de que as amostras são válidas. Nos seus últimos meses de vida, Rogers tornou-se um ardente defensor de uma nova prova de datação. Mas, infelizmente, ele acreditava que isso não seria mais possível. Porque mesmo que a velha questão de acesso ao material fosse resolvida, havia um problema muito maior: o modo como o sudário de Turim foi preservado. Ray Rogers comentou o fato de que a caixa onde o sudário foi guardado, o relicário, foi tratada com timol, um antisséptico que mata qualquer coisa viva. Bichos, bactérias, tudo. Esse tratamento com timol poderia afetar futuras datações do tecido. Segundo Rogers, usando o timol, uma substância química de base vegetal, para limpar o relicário, eles haviam inadvertidamente causado danos irreparáveis ao sudário. Ele estava agora contaminado por átomos de carbono recentes, tornando impossível uma datação precisa. Mas antes de morrer, Ray Rogers achou que havia encontrado uma solução. O sudário foi danificado pelo fogo em 1532 e ficou com 16 marcas distintas de queimado, marcas de onde amostras poderiam ser colhidas, e como já eram de puro carbono, elas poderiam ser facilmente limpas do timol. Ali existe carbono queimado desde 1532, e o tecido queimado é bastante impermeável a qualquer tipo de ataque, portanto daria uma boa amostra para a datação. E o melhor de tudo é que essas áreas queimadas já foram coletadas na restauração do sudário feita em 2002. Em 2002, retiraram o fogo, removeram todos os remendos. Como esta área queimada aqui. Os pedaços queimados foram cortados à volta dos buracos queimados e foram guardados. É material excelente para carbono 14, pode ser datado. Esses restos carbonizados podem conter a chave para finalmente solucionar o mistério do sudário de Turim. Alguns colegas de Ray entraram com um pedido no Vaticano para ter acesso às amostras queimadas e realizar uma segunda datação. O mundo científico espera uma nova oportunidade para descobrir se o sudário é a mortalha de Jesus de Nazaré ou uma consumada falsificação. Mas, seja qual for a resposta, é praticamente certo que o debate científico sobre o sudário de Turim vai continuar. Se ele não for antigo bastante para ser o sudário de Jesus, então vou me sentir diante de um milagre, porque um sujeito da Idade Média conseguiu criar algo que não somos capazes de reproduzir ou explicar completamente, e eu gostaria de saber como isso foi feito.